noite, irmãos, graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus, a esse Deus todo-poderoso, a esse Deus tão maravilhoso. Pedir para os irmãos se colocarem em pé e vamos juntos declarar: és tu única razão da minha adoração, ó Jesus. Que realmente o Senhor seja sempre o centro da nossa adoração. Amém? Então adora ao Senhor essa noite com todo o seu coração. Amém? Exaltar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A igreja pode se assentar. Boa noite, irmãos, graça e paz. Que bom ver vocês mais uma vez nesse domingo
bonito, quente, mas o Senhor nos deu mais um dia para a gente poder glorificar Ele, lembrar das coisas que Ele tem feito por nós, estarmos juntos aqui, nos alegrando com os nossos irmãos. Nós estivemos na semana retrasada, num congresso na cidade de São Lourenço, em Minas Gerais, e foi uma alegria muito grande ver que outros irmãos ali, falando da palavra de Deus e lembrando daquelas coisas que nós temos tratado aqui também. E que alegria é ver irmãos cumprindo o propósito de Deus. Não só aqui, mas em outras partes do nosso país e fora dele também. Eu queria compartilhar rapidamente com vocês algumas coisas e queria pedir que vocês pudessem abrir suas Bíblias no livro de Jeremias, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, e nós vamos ler dos versículos 10 ao versículo 14, Jeremias capítulo 29, a partir do versículo 10. Jeremias 29, 10 diz assim: Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei, ou os reunirei de todas as nações, de todos os lugares, para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Que nós temos uma promessa de Deus para aquele povo que se achava exilado na Babilônia, por causa da sua muita desobediência. Mas Deus é fiel à sua palavra. E Ele aqui está dizendo que Ele, novamente, se voltaria para o povo escolhido dele, o povo de Israel, aqueles judeus que estavam exilados. E Deus mostrando aqui nesse texto como Ele realmente é achado. Quando realmente aquele povo invocasse a Deus e passasse a orar, Deus os ouviria. E Ele deixa claro aqui, dizendo, buscar-me-eis e me achareis, quando vos buscardes de todo o vosso coração. Agora nós vemos um pouquinho mais adiante, aí no livro de Lamentações de Jeremias, um próximo livro aí, se você puder abrir a sua Bíblia no capítulo 2, como o povo se meteu nisso. Como aquele povo entrou nessa situação. A ponto de Deus virar as costas daquele povo. Lamentações de Jeremias, capítulo 2, versículo 7. Se você puder acompanhar a leitura. Capítulo 2, Lamentações, versículo 7. Rejeitou o Senhor o seu altar e detestou o seu santuário. Entregou nas mãos do inimigo os muros dos seus castelos. Deram gritos na casa do Senhor, como em dia de festa. Esse texto do versículo 7, nós
estivemos estudando, no tempo que nós estivemos lá, e nós verificamos algumas palavras interessantes do original, do texto original hebraico. E ele começa dizendo aí no versículo 7, rejeitou o Senhor o seu altar. E essa palavra rejeitou, ela significa uma rejeição por causa do mau cheiro, um desprezo, aversão por causa daquilo que provoca náuseas. E por isso, então, diz a palavra de Deus que ele rejeitou o seu altar, detestou o seu santuário. Essa palavra detestou significa abandonou o seu santuário. E segue o texto dizendo que aquele povo, a forma de agir deles foi da seguinte forma: deram gritos na casa do Senhor, como em dias de festa. Mais ou menos a tradução, ela quer dizer, ela expressa um sentido de banalidade, de futilidade. Era isso que estava acontecendo ali, naquele altar em Jerusalém. Esse altar que era uma figura da cruz de Cristo. Então esse texto vai explicar para nós por que Deus abandonou aquele altar. Por causa da futilidade que estava acontecendo, que estava havendo em todo o serviço, em toda a devoção do seu povo. Então nós temos aqui uma explicação para a apostasia, uma explicação para aquilo que estava acontecendo naquele momento e porque o nosso Senhor abandonou e virou as costas para aquele povo. Nós podemos muito bem utilizar esse texto também para explicar o que nós vivemos nos dias de hoje, a apostasia dos dias de hoje. Nós temos uma explicação clara daquilo que está acontecendo nos nossos dias. Essa falta de devoção ao Senhor, uma devoção a nós mesmos. Porque o Senhor abandonou o altar, e o texto mesmo responde, dizendo por causa do mau cheiro, por causa dos sacrifícios, por causa do serviço que se estava ali oferecendo a Ele. Quantas vezes nós não nos encontramos oferecendo sacrifícios de mãos humanas a Deus, quando Ele detesta sacrifícios de mãos humanas. E quantas vezes o nosso serviço a Deus é um serviço limitado apenas àquilo que nós queremos entregar a Deus, de acordo com o nosso tempo, aquilo que sobra para nós. Nós temos tempo para o nosso trabalho, nós temos tempo para as festas, nós temos tempo para os eventos, mesmo que sejam da igreja, mas nós não temos tempo para uma devoção sincera diante do nosso Senhor. Nós criamos o nosso próprio Deus, um Deus que está ok, que está tranquilo, está passivo com aquilo que nós estamos oferecendo a Ele. E nós até nos incomodamos quando nós somos confrontados com aquilo que nós estamos oferecendo ao nosso Deus. E nós dizemos, mas eu acho que Deus está ok com isso. Eu acho que Deus está tranquilo. Afinal de contas, domingo eu estou lá na igreja. Deus não é um Deus de domingo. Deus é um Deus que deve ser adorado em todos os momentos. Ele é um Deus que requer uma adoração justa e santa diante dele. Eu queria trazer isso aqui essa noite, para que nós possamos juntos pensar nisso. Que nós possamos ser confrontados e levados a oferecer a Deus um sacrifício vivo diante dele. Que as nossas vidas sejam encontradas diante dele, não como aquele Deus que é o Deus que eu, de repente, crio na minha cabeça e que ele está tranquilo e ok com tudo aquilo que, a maneira que eu levo a minha vida. Mas que eu possa realmente me perguntar, Senhor, o que queres que eu faça?
Senhor, eu estou disposto a entregar a minha vida no teu altar. Porque o altar de Cristo, onde Cristo entregou, deitou a sua vida, ali nós fomos colocados também. Nós fomos mortos ali, nós fomos entregues também com Ele, para uma vida nova, para vivermos em novidade de vida, não de acordo com aquilo que nós pensamos, mas de acordo com aquilo que Ele pensa. E se isso, meu irmão, não incomoda você, se isso é apenas uma coisa superficial para você, você e eu precisamos retornar a uma verdadeira devoção ao nosso Deus, a não desprezar o sacrifício que foi feito por Cristo na cruz do Calvário. Vamos orar? Senhor, obrigado, Senhor, porque em Cristo nós temos uma nova vida, Pai. E o Senhor nos chama a uma vida plena diante do Senhor. Não uma vida de brincadeira, Senhor. Não uma vida superficial e fútil como o teu povo estava levando, Senhor. Antes de que o Senhor ali os entregasse ao exílio, Senhor, na Babilônia. Senhor, assim como nós cantamos, Senhor, eu te louvarei, eu te adorarei. És tu a única razão da minha adoração. O Senhor, que não seja da boca para fora, Senhor. Que nossos lábios falem a verdade, Senhor. E que nós possamos deixar de lado, Senhor, tudo aquilo que nos atrapalha, Senhor, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de realmente entregarmos as nossas vidas diante de Ti, Senhor, como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Senhor. Que nós vejamos, Senhor, cada um de nossos irmãos aqui, Senhor, vivendo uma vida de devoção a Ti, Senhor, entregue a Ti, Senhor, que nós possamos rejeitar os tantos convites que nós recebemos desse mundo e que ocupam totalmente o nosso tempo, a ponto de nós deixarmos aquilo que sobra para o Senhor. Ó Senhor, se a Tua rejeição ali com o povo amado, escolhido por Ti, foi tamanha, Senhor, que dirá de nós, Senhor? Que dirá de nós, Senhor, que somos um povo alheio, Senhor? Mas nós sabemos que nós fomos em Ti, Senhor, escolhidos por causa da grande transgressão de Israel, Senhor. Ó Senhor, nos faz cumprir a Tua vontade, Senhor. Coloque em nós, Pai, um coração obediente ao Senhor, Pai. E que nós possamos, Senhor, pensar a cada dia o que é que nós estamos fazendo, Senhor. E que as nossas obras estejam diante do Senhor, porque é assim que vai ser, Pai, naquele dia em que o Senhor julgará cada um de nós de acordo com as suas obras, Pai. Ó Pai, que nós sejamos achados fiéis, Pai. E que o Senhor se agrade de nós, Pai. Ó Pai, traz a nós, Pai, o renovo, Senhor. Traz a nós uma nova visão, Pai, do que é o serviço a Ti, Pai. Que não consiste em sacrifício, Senhor. Não consiste, Senhor, em se preparar para vir ao domingo à igreja, Senhor. Mas consiste numa vida humilde, Senhor, diante do Senhor, prontos a escutar a Tua voz e entregar tudo aquilo que somos a Ti, Senhor. Tira do nosso caminho tudo que atrapalha, Senhor. Tira do nosso caminho tudo que impede e nos faz de viver uma vida medíocre diante do Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor, a mim e a cada um dos nossos irmãos, Pai. Que nós possamos abrir os nossos ouvidos, Senhor, e não considerar as coisas que nós temos falado aqui como coisas superficiais, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém. Você pode se colocar de pé e nós vamos continuar louvando o nosso Deus. Que você possa refletir naquilo que você está cantando, orar ao Senhor, que seja realmente verdade na minha vida, na sua vida, em nome de Jesus. Nesse momento também os irmãos têm a oportunidade de estar trazendo aqui na frente os seus dízimos e as suas ofertas, adorando ao Senhor também com os seus dízimos e as suas ofertas. Amém?
possamos entregar o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor. Não importando as circunstâncias, sejam nos nossos momentos de alegria, nos nossos momentos de tristeza, mas que possamos realmente sempre adorar o nosso Deus. Amém? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim Quero te ofertar, Senhor Jesus. quero te ofertar.
e que realmente, independente das circunstâncias, possamos realmente adorar a esse Deus tão maravilhoso, a esse Deus que cura, que sara e liberta, a esse Deus todo-poderoso. Amém? Próxima música diz no refrão: lance sua rede ao mar, creia na palavra de Deus, sinais e maravilhas Ele vai fazer. Realmente que possamos lançar ao mar, lançar aos pés do nosso Deus todas as nossas preocupações, as nossas dificuldades, as nossas ansiedades, porque sabemos que Ele está no controle de todas as coisas. Só Ele é o Deus Todo-Poderoso que pode realmente resolver todas essas coisas e realmente tirar de nós toda a ansiedade, toda a preocupação, mas que possamos realmente lançar isso aos pés do nosso Deus e saber descansar, saber que Ele está conduzindo o mar, que Ele está conduzindo a nossa vida. Amém? Nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo
Pai, está buscando mais e mais a Ti, buscando ser mais parecidos contigo, Senhor Jesus. Pai, grandes são as nossas lutas, as nossas dificuldades, Senhor Jesus. Pai, mas sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, Senhor Jesus. Sabemos que para o Senhor nada é impossível, Senhor Jesus. Sabemos que o Senhor é o Deus que sara, o Deus que cura, o Deus que ressuscita também, Senhor Jesus. E é para esse Deus que nós estamos pedindo e clamando esta noite, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor possa realmente entrar com providências nas nossas vidas, Senhor Jesus, tirando toda a nossa angústia, toda a nossa enfermidade, Senhor Jesus. Pessoas que estão, ó Pai, nos hospitais, Senhor Jesus, que o Senhor possa estar cuidando de cada uma delas, ó Pai. Eu te louvo, Deus, eu te agradeço, porque, ó Pai, apesar de não merecermos, mas pela Tua grande graça e misericórdia, Senhor, o Senhor nos abençoa e o Senhor nos perdoa de todos os nossos pecados, ó Pai. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por todas as bênçãos derramadas por Ti sobre as nossas vidas. Queremos ser gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, Senhor Jesus. E eu te peço, Deus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração essa noite, Pai. Que tudo que fizemos aqui, Senhor, possa ser tão somente para a honra e glória do Teu nome. Que possamos aqui neste lugar, Senhor Jesus, entregar, ó Pai, o nosso louvor e a nossa adoração a Ti, Senhor. Pai, eu te agradeço, Deus, por tudo. É isso que eu te peço em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. E a igreja pode se sentar. Enquanto as crianças vão saindo para suas classes, nós vamos orar a Deus, vamos colocar diante do nosso Pai alguns pedidos de oração. Vamos rogar aquele que é o Deus de toda a criação, Deus que conhece todas as coisas. Eu convido que você, no seu lugar, possa curvar as suas cabeças. E nós vamos também nos lembrar de alguns pedidos específicos aqui, em relação ao Miguel. Tem sentido dores abdominais fortes. Miguel, sobrinho da Maria. E também o tio da Maria, José Inácio, que está internado em estado grave. Começo de um infarto. Nós também lembramos nossos outros irmãos que têm passado por dificuldades na área da saúde também. E nós vamos orar por eles também. E lembrar-nos também do dia 14 de outubro, que nós estaremos aqui apresentando o Evangelho a crianças e adultos. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, porque nós podemos nos chegar a Ti em oração, Pai. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos deixa de maneira tão clara, Pai, como é que o Senhor deseja ser buscado e adorado, Pai. Nós lemos o livro do profeta Jeremias, Teu servo, Senhor, como a Tua palavra, o Teu coração, Senhor, nos convoca a Te buscar em oração, Senhor. Como a Tua palavra nos convoca a Te invocar, Senhor. E a Tua promessa é que o Senhor ouvirá a oração do justo, Pai. Como é bom, Senhor, termos a certeza de que o Senhor nos ouve, Pai. Se não fosse assim, o que seria de nós, Pai? Ó Pai, obrigado porque nós sabemos que nós podemos Te buscar e nós acharemos quando nós Te buscarmos de todo o nosso coração, Pai. Tira tudo aquilo, Pai, que
nos impede de te buscar de todo o nosso coração, Pai. Ó, Tua palavra é tão clara, Senhor. Nós temos estudado, temos falado, Senhor, mas se o Senhor não quebrar o nosso coração, quebrar a nossa dura cerviz, dificilmente, Pai, algo irá acontecer, Pai, porque o Senhor trabalha, Senhor, num coração quebrantado, Pai. Ó, Pai, faz uma obra na Tua igreja, Pai. Faz uma obra Tua entre nós, Pai. Que nós possamos ser um povo que Te busca constantemente, incessantemente, Pai. Que nosso desejo, nossa alegria, o nosso prazer esteja na Tua lei, Senhor. Que nós não nos apoiemos no nosso próprio entendimento, Senhor, mas que nós possamos lançar sobre Ti, Senhor, toda a nossa ansiedade, Pai. Que a Tua palavra diz que o Senhor é quem cuida de nós, Pai. Ó Senhor, que nós não nos preocupemos com as mesmíssimas coisas que o mundo se preocupa, Senhor. Senhor, nós temos lugar numa morada eterna, Senhor. Teu sacrifício por nós foi um sacrifício, Senhor, de uma vez por todas, Pai. Para que nós hoje não precisássemos outra vez, Senhor, viver oferecendo sacrifícios dos quais o Senhor não se agrada, Pai. Nos ajuda a entender isso, Pai. Nos ajuda a entender a Tua palavra de maneira profunda, Pai. Que nós não sejamos como meninos, Senhor, salvos por Ti, Senhor, mas para agora andar em novidade de vida, Senhor. Andar assim como o Senhor andou, Pai. Nos ajuda a olhar para Ti, Senhor. Nos livra do mal, nos livra do pecado, Senhor. Que nós possamos nos desembaraçar, Senhor, do peso e do pecado que nos assedia constantemente, Senhor. Nós possamos olhar para o Senhor, Pai. Ó Senhor, Teu poder está à disposição, Senhor, daquele que Te ama, daquele que entregou a Tua vida, Senhor, aos Teus pés, Senhor. Teu poder está à disposição, mas não para nosso próprio benefício, Senhor, senão para viver uma vida santa, Senhor, diante do Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor, a cada um de nós, Pai. Essas pessoas que estão diante de nós, Pai, enfrentando dificuldades na área da saúde, Pai, que elas creiam em Ti, Senhor. Creiam, Senhor, no mesmo poder que ressuscitou Jesus de entre os mortos, Senhor. Creiam, Pai, que o mesmo Deus que operou sinais e maravilhas, Senhor, no meio do Teu povo, Senhor, esse é o mesmo Deus que está entre nós, Pai. Deus que deseja que nós vivamos a nossa vida em comunhão com o Senhor, Pai. E em comunhão uns com os outros, Pai. Essa comunhão que se expressa de maneira tão clara na Trindade, entre Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor. Como seria possível pensarmos, Senhor, que o Teu desejo ao longo dos séculos mudou, Senhor, e que agora o Teu desejo é diferente nos dias de hoje, Pai? Não é, Senhor. Teu desejo continua a ser, Seu desejo continua de que o Senhor seja adorado, de que o Senhor seja glorificado e exaltado, Senhor. Teu nome conhecido, Teu reino expandido, Senhor, por toda a terra, Senhor, até a eternidade, Pai. Que nós sejamos Teus servos, Pai. Pessoas que se curvam à Tua vontade, não às nossas próprias vontades, Senhor. Faz isso, Pai. Atua, Pai, com poder, Pai, e misericórdia, Pai, sobre a vida do José Inácio, sobre a vida do Miguel, Pai, sobre a vida do irmão Lúcio, da irmã Neuza, Pai. Que seus corações se encham de alegria, Senhor, no saber e o entender que o Senhor é por nós, Pai. O Senhor, Pai, é um Deus que anda ao nosso lado, Pai. E
que cada um dos nossos dias aqui nessa terra estão contados, Senhor. Nós fomos comprados, Senhor, para viver uma vida que obedece, Senhor, a Ti, Senhor. O Senhor é o nosso Pai, o nosso Salvador e nosso Senhor, Pai. Nos ajuda, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, pela vida dessas crianças agora que passaram, Senhor, as suas aulas, Senhor. Senhor, desde pequenos, Pai, que a mente deles seja inundada, Senhor, com a Tua palavra, Pai. Palavra que tem o poder de transformar, Senhor, nosso interior, Pai. Senhor, seja com a vida de cada um deles, Pai. Nossos filhos, aquelas crianças que estão aqui nos visitando, Senhor. Crianças que vão estar aqui no dia 14. E o Senhor as trará. Que nós não nos preocupemos com isso, Senhor, porque a obra é conduzida pelo Senhor, Pai. Mas que essas crianças, Pai, elas entendam porque o Senhor deu a sua vida por nós, na cruz do Calvário, pagando uma dívida que era nossa, Senhor. Dívida esta impagável por nós mesmos, Senhor. Toda aquela dívida foi rasgada naquela cruz, Pai. E nós agora, Pai, fomos comprados para viver por Ti, Senhor. Que essas crianças, Senhor, entendam isso, Pai. Entendam essa verdade, que essas professoras ali, Senhor, elas falem da Tua verdade, Pai. Essas crianças, verdade que tem o poder de nos libertar, Pai. Que essas crianças entendam que o Senhor é o único caminho, verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por Ti, Senhor. Que a Tua palavra fale aos nossos corações aqui também, nesta hora, Pai. E que nós sejamos convertidos a Ti, Pai. Na nossa mente, nos nossos corações e nas nossas ações. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pastor. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 12. Nesse trecho do Evangelho de Marcos, nós estamos vendo aqui alguns confrontos de Jesus com os inimigos que se levantaram contra ele. E hoje nós vamos ver mais um desses confrontos. Marcos capítulo 12, a partir do verso 18 até o verso 27. Hoje nós vamos meditar aqui sobre o conhecimento da palavra e o poder de Deus. Marcos 12, a partir do verso 18, diz: Então, os saduceus, que dizem não haver ressurreição, aproximaram-se dele e lhe perguntaram, dizendo: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar descendência. O segundo desposou a viúva e morreu, também sem deixar descendência. E o terceiro da mesma forma. E assim, os 7 não deixaram descendência. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa?
porque os 7 a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém são como os anjos nos céus. Quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido no livro de Moisés, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Laborais em grande erro. Irmãos e irmãs, o conhecimento da palavra de Deus é fundamental como fonte de onde se origina toda a revelação daqueles que creem em Deus. Porque conhecer a Bíblia é a melhor defesa que nós temos contra o erro, contra as heresias que se têm propagado pelo mundo e têm levado muitos a se desviarem dos caminhos do Senhor. O estudo da Bíblia ele pode ser realizado por vários motivos. Talvez você se enquadre em alguns desses daqui. Muitos estudam para satisfazer o seu próprio orgulho, apenas para dizer que conhecem. Outros para ter conhecimento do conteúdo da palavra de Deus. Alguns apenas para satisfazer ali a sua curiosidade, outros para defender as suas crenças denominacionais, buscando ali textos que possam apoiar as suas doutrinas, ou outros que querem argumentar com aqueles que discordam ali das suas opiniões. Existem várias razões pelas quais você pode buscar conhecer a palavra de Deus. No entanto, nós temos que nos atentar que o conhecimento por si mesmo em nada acrescenta à vida espiritual da pessoa. Porque não há nenhum pensamento sobre Deus, não há ali uma busca sincera realmente pelo crescimento espiritual ou que leve à edificação do reino de Deus. Então, conhecer a Bíblia por conhecer, nada vai acrescentar à sua vida. O apóstolo Paulo, quando ele escreve ali a Timóteo, ele nos mostra que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Veja que nós vemos aqui que Paulo está nos mostrando de onde vem a autoridade, a inspiração da palavra, ou seja, ele diz que toda a Escritura é inspirada por Deus, é a revelação do Senhor, então a autoridade da palavra vem do próprio Senhor, e ele também nos mostra a utilidade dessa palavra, ensinar, repreender, corrigir, educar na justiça, bem como o propósito dessa palavra, que é levar o homem a ser perfeito. Perfeito aqui é no sentido de ser alguém maduro. E dessa forma, então, habilitado ali para exercer a obra, para exercer o ministério, para viver a sua vida dentro dos preceitos e dos mandamentos do Senhor. Nós vemos que na continuidade aqui da nossa reflexão do Evangelho de Marcos, nós temos agora o confronto de mais um grupo, buscando aqui algo que pudesse ali denegrir a pessoa de Jesus e também encontrar ali motivos pelos quais ele pudessem acusá-lo. Já que os fariseus e os herodianos, como nós vimos na semana passada, eles não tiveram ali como superar Jesus com uma pergunta de caráter muito mais político, vieram então os saduceus para questionar Jesus sobre um tema teológico, um tema um pouco mais profundo, um tema, na verdade, que se nós prestarmos atenção, eles mesmos não criam. A intenção deles aqui era a mesma dos fariseus e herodianos, e eu diria que até a pior possível.
Interessante notar que essa aqui é a única passagem em Marcos que cita os saduceus no seu evangelho. Só para vocês entenderem um pouquinho, irmãos, quem eram os saduceus, eles aceitavam a autoridade de somente 5 livros de Moisés. Eles só aceitavam a autoridade ali do que nós conhecemos como o Pentateuco. Gênesis, Levítico, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E eles não criam na ressurreição do corpo e muito menos na existência de anjos e demônios. Então, de forma geral, excetuando-se aqueles que pertenciam ali ao partido dos saduceus, o povo judeu sempre acreditou na ressurreição, exceto, é claro, aqueles que adotavam aqui a doutrina dos saduceus. Mas o povo judeu, na maioria, acreditava sim na ressurreição. O que eles até interpretavam um acontecimento ali em 2 dimensões. Eles acreditavam que haveria uma restauração nacional de Israel. Então, essa primeira visão de ressurreição que eles tinham era uma restauração ali nacional de Israel, conforme foi profetizado ali na visão de Ezequiel sobre o vale de ossos secos. Se você vai aqui para o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, ele traz aqui a visão do vale de ossos secos, que eles interpretam então como a ressurreição nacional ali da nação de Israel. A partir do versículo 12, vai dizer aqui, olha só: portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrireis a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecereis na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Essa ressurreição nacional na qual eles criam seria a ascensão ali do Messias, o filho de Davi, ao qual eles tinham ali como um conquistador militar, ao qual eles tinham como o rei que iria ocupar o trono de Davi. E essa ressurreição nacional sobre o Messias iria levantar novamente Israel da morte para uma vida de glória. O povo judeu tirou provavelmente a sua visão de uma ressurreição nacional da sua confiança em uma ressurreição pessoal ali, conforme é descrito em muitos outros livros do Antigo Testamento. Por exemplo, o livro de Daniel fala sobre isso, e também na própria tradição que eles tinham, no chamado Talmud, que era ali uma coletânea de livros sagrados dos judeus, um registro ali rabínico das discussões que pertenciam à lei judaica e também à ética dele, bem como os seus costumes e história do judaísmo. Ou seja, eram os comentários que os judeus tinham ali, e muitas das doutrinas eram baseadas então nisso. Mas enquanto a maioria dos israelitas, eles acreditavam em uma ressurreição nacional e também numa ressurreição pessoal, houve ali uma exceção. Houve ali um grupo formado que deixou de acreditar nisso, que eram exatamente os saduceus. Apesar deles serem em números reduzidos, os saduceus eles tinham uma influência muito considerável. Eles eram compostos ali de líderes aristocráticos, ricos e influentes em Israel, incluindo os sumos sacerdotes, os príncipes dos sacerdotes e a maior parte do sinédrio. Lembre-se que o sinédrio era o supremo tribunal judaico e a maioria eram sacerdotes, e a maioria desses sacerdotes eram saduceus. Os saduceus, inclusive, buscavam cooperar com Roma, visando, é claro, poder, riqueza e controle. E lembre-se que quando Jesus ele entrou lá no templo, ele expulsou dali os mercadores do templo. E quem é que controlava aquele comércio? Quem é que tinha na mão o poder ali e usufruía, inclusive, do lucro que era obtido daquele comércio? Exatamente esse grupo. Esse grupo aqui, ele usufruía
da lucratividade que o comércio dentro do templo gerava. Talvez por isso que eles ficaram tão irritados com Jesus. Talvez seja por isso que eles ficaram ali tão irados contra Jesus. Eles controlavam os negócios no templo, mas eles temiam uma rebelião liderada por Jesus. Esse grupo era odiados pelo povo, porque eles não velavam pelo povo. Eles priorizavam ali, na verdade, os seus interesses pessoais. Enquanto que os fariseus e os herodianos tentaram destruir Jesus, levando ele ali a um dilema diante do povo e também diante de Roma, os saduceus, por outro lado, tentam desacreditar Jesus aos olhos do povo. Tentam levar Jesus como se fosse um ignorante, fazendo ali uma pergunta que pensavam ele não poderia responder. Os saduceus buscavam enganar Jesus com um absurdo lógico que iria fazer então Jesus parecer ridículo ali diante do povo. No entanto, conforme nós lemos aqui, em vez disso, o que eles revelaram foram que eles foram os tolos. Eles é que foram envergonhados. Lamentavelmente, ignorantes tanto do ensino das Escrituras quanto do poder de Deus. A ignorância dos saduceus revelou a sua falta de conhecimento. Então, da mesma forma que os fariseus e herodianos, os saduceus ali se dirigem a Jesus com bajulação. Eles se dirigem a Jesus com um respeito fingido. Eles chegam diante de Jesus dizendo, mestre, mas na verdade eles estavam agindo da forma como os fariseus e herodianos. Eles estavam bajulando Jesus, eles estavam ali demonstrando um respeito fingido por Jesus. E eles levam então um questionamento para Jesus, tentando ali provar a sua incapacidade em responder. E isso então iria levar as pessoas a vê-lo muito mais como um mestre incompetente do que como o Messias. Aqueles irmãos que ocupavam as funções mais importantes da religião judaica eram hereges doutrinariamente. Aqueles que eram responsáveis por ensinar o povo a palavra de Deus, por conduzir o povo diante de Deus, eles eram hereges doutrinariamente, porque eles negavam a vida depois da morte, eles negavam a doutrina da ressurreição, a existência da alma, a existência de anjos e demônios e o julgamento final. Lá no livro de Atos, diz ali, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Os saduceus, irmãos, se nós trouxéssemos para os nossos dias de hoje, nós poderíamos chamá-los de os liberais dos nossos dias. Aqueles que criam as suas próprias doutrinas. Eles eram tidos ali como intelectuais da época, mas negavam os fundamentos essenciais da fé. E a primeira coisa que nós notamos aqui é uma pergunta maliciosa. No versículo 19 ele diz, mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer o irmão de alguém e deixar mulher sem filhos, seu irmão a tome como esposa e suscite descendência a seu irmão. E aí ele faz aqui uma descrição sobre 7 irmãos, que o primeiro se casou, não gerou descendência, e assim foi indo na sequência até morrer o 7º. Eu confesso para vocês que se eu estivesse na fila, eu nem me arriscava a casar com essa mulher. Mas foi isso que aconteceu. E aí depois eles lançam aqui uma pergunta para Jesus. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de qual deles será ela a esposa? Porque os 7 a desposaram. Usando aqui um caso hipotético, e eu diria que improvável, baseado numa lei lá do Antigo Testamento, a chamada lei do levirato, eles tentam enganar Jesus.
Só para a gente poder entender um pouquinho o que seria essa lei, aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 25. Deuteronômio 25, a partir do versículo 5, vai dizer aqui, olha. Opa, estou em Levítico. Deuteronômio 25. A partir do verso 5 diz assim: se irmãos morarem juntos e um deles morrer sem filhos, então a mulher do que morreu não se casará com outro estranho, fora da família. Seu cunhado a tomará, e a receberá por mulher, e exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela lhe der será sucessor do nome do seu irmão falecido, para que o nome deste não se apague em Israel. Porém, se o homem não quiser tomar sua cunhada, subirá a esta porta aos anciãos e dirá: meu cunhado recusa suscitar a seu irmão nome em Israel, não quer exercer para comigo a obrigação de cunhado. Então os anciãos da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe, e se ele persistir e disser não quero tomá-la, então sua cunhada se chegará a ele na presença dos anciãos e lhe descalçará a sandália do pé e lhe cuspirá no rosto e protestará e dirá: assim se fará o homem que não quer edificar a casa do seu irmão, e o nome de sua casa se chamará em Israel a casa do descalçado. Então, esse questionamento feito pelos saduceus foi baseado nessa lei que existe no Antigo Testamento, chamada lei do levirato, ou a lei do parente resgatador, ou a lei do cunhado. Ela dizia que se um homem casado morresse sem deixar um filho, então a sua esposa, a viúva, deveria se casar com o irmão do falecido, para que o falecido pudesse ali ter descendência. Irmãos, nós temos que entender que dentro desse contexto, o propósito disso era que eles tinham que manter a herança dentro da tribo. E é interessante que essa lei só é aplicada quando o irmão sobrevivente ele é solteiro. Então, se existe alguém que é solteiro, parente mais próximo daquela mulher, então ele tem ali a responsabilidade de gerar descendência para o falecido, para que ele tenha o seu nome propagado ali na terra de Israel. Nós temos um exemplo muito prático disso no livro de Ruth. Quando nós vamos aqui para o livro de Ruth, no capítulo 2, versículo 1, diz assim: tinha Noemi um parente de seu marido. Lembre-se que Noemi, ela saiu ali juntamente com o seu esposo e os seus filhos, fugindo para Moabe por causa da fome, e depois morreu o seu marido, e os seus filhos haviam se casado, e também os maridos morreram. Então ela acabou retornando para a terra de Israel, e consequentemente, uma das suas noras foi com ela, que era Ruth. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. E aí a gente vai aqui para o versículo 19 do capítulo 2, que diz assim: então lhe disse a sogra: onde colhestes hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. Depois você vai lá para o capítulo 3, a partir do verso 9. Ruth, então, obedecendo ali as orientações de Noemi, ele vai até a eira, deita-se ali aos pés de Boaz, e aí Boaz, então, acorda vendo ela ali, e Ruth, então, se revela, dizendo que ele é aquele que deveria resgatá-la. Diz aqui: disse ele: quem és tu? Ela respondeu: sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador.
Disse ele: Bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizestes a tua última benevolência que a primeira, pois não fostes após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto dissestes eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou o resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele quiser te resgatar, bem está que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. E aí no capítulo 4, verso 1, diz assim: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse: Ó fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem para a venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença desses que estão sentados aqui e na de meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo para que eu saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz: no dia em que a tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Rute, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Esse homem era mais interesseiro ali nas terras do que propriamente levantar uma descendência ali para Noemi. Tanto é que quando ele ficou sabendo, é o seguinte: você tem Noemi lá, que ela está vendendo a terra, e você é o primeiro resgatador, você tem um direito antes de mim. Mas você vai ter que gerar descendência, porque tem lá a viúva de um dos filhos de Elimeleque. Aí ele voltou atrás: não, peraí, eu queria a terra, eu não quero nem gerar filho para ninguém não. Então fica você com a mulher aí, fica você com as terras mesmo. Isso aqui é só para a gente entender, irmãos, esse contexto que os saduceus levantaram aqui para Jesus. Os saduceus, eles tentaram ali enganar Jesus com uma pergunta falsa, porque eles não acreditavam na ressurreição. Lembre-se, eles perguntam para Jesus: Jesus, quando lá na ressurreição, quando ressuscitarem dentre os mortos, o que vai acontecer com essa mulher? Veja, irmãos, a hipocrisia dessas pessoas. Porque o objetivo deles era simplesmente criar um dilema para Jesus. E eles estavam ali tão confiantes da incapacidade de Jesus de responder ali a essa cuidadosa e elaborada pergunta, ainda que absurda, que destruiria qualquer pensamento de como o povo via Jesus como Messias. Irmãos, nós temos que lembrar o seguinte: os incrédulos, eles tendem a nos pressionar com questões difíceis. Eles tendem a usar argumentos desonestos e muitas vezes sabem que estão errados. Mas eles vão fazer de tudo para nos envergonhar. Os incrédulos vão levantar questões referentes à Bíblia para nos envergonhar, para ver se realmente nós temos a capacidade, se realmente nós temos o conhecimento da palavra de Deus. Sabe o que isso mostra para nós? A importância de você conhecer a palavra de Deus para não ser enganado por falsos mestres. Nós precisamos conhecer a Bíblia, irmãos, porque há muitos falsos profetas se levantando neste mundo. E eles têm enganado a muitos, porque não conhecem a Bíblia, porque não conhecem a palavra de Deus. O apóstolo Paulo traz ali uma orientação para Timóteo. Ele diz: procura
apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Você precisa saber manusear a palavra de Deus. Se você crê que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é o fundamento para a sua vida, é nela que você encontra a direção que você precisa, então você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa aprender a manejar a palavra de Deus. Se você acha que esse texto está sendo direcionado somente a pastores e líderes, quando nós vamos aqui para 2 Pedro, capítulo 3, 2 Pedro, capítulo 3, versículos 17 e 18, diz assim: Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória tanto agora como no dia eterno. Veja que aqui Pedro está falando com a igreja. Ele está dizendo para a igreja: cresçam na graça, cresçam no conhecimento de Jesus. E aonde que você encontra Jesus? Na Bíblia. Aonde você conhece Jesus? Na Bíblia. Então, se você não sabe nem como manusear a palavra de Deus, como você vai enfrentar os falsos profetas que têm se levantado neste mundo? Tome cuidado, porque talvez você seja um do que possivelmente seja levado por eles. Jesus também levanta aqui uma questão essencial. Voltando aqui para o nosso texto, a resposta que Jesus dá. Respondeu-lhe Jesus: Não provém o vosso erro de não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Irmãos e irmãs, a pergunta dos saduceus, em vez de revelar a ignorância de Jesus, revela, na verdade, o desconhecimento deles da palavra e do poder de Deus. Porque para Jesus, irmãos, a resposta a todas as perguntas está nas Escrituras e não no homem. A Bíblia tem resposta para todos os nossos questionamentos. Salmo de número 19 nos traz aqui algumas características da palavra de Deus, a partir do versículo 7. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. E um salmo conhecido, que eu coloquei aí no slide: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Para Jesus, a resposta a todas as perguntas é encontrada nas Escrituras e não no homem. A resposta de Jesus virou o jogo contra eles. Os saduceus haviam feito a pergunta na esperança de talvez revelar ali a suposta ignorância e incompetência de Jesus como mestre. No entanto, a contra-pergunta de Jesus não só expôs a tolice deles, mas também expôs o quão desqualificados eles eram como mestres. Lembre-se, eles eram sacerdotes.
responsáveis por ensinar o povo a palavra de Deus. Eles deveriam ser os mestres, mas Jesus mostra exatamente o que? Vocês estão desqualificados para serem os mestres da lei. Por conta então da ignorância, os saduceus estavam caminhando bem longe da verdade de Deus. Eles não tinham nem a capacidade e nem a vontade de compreender as Escrituras. O que, aliás, irmãos, a palavra deixa bem claro que eles jamais poderiam fazer isso e nenhum de nós podemos fazê-lo se não for através da iluminação do Espírito Santo. Se não é o Espírito Santo iluminando o nosso entendimento, na compreensão da palavra de Deus, ela se torna obscura para nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que aquele que é incrédulo, deixa eu até pegar aqui 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 14, ele diz aqui, olha só, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Eles não compreenderam que a palavra de Deus ensina a realidade da ressurreição, mesmo nos livros de Moisés. Lembre-se, eles só aceitavam os 5 primeiros livros que era conhecido como Pentateuco. Eles só criam em Gênesis, Levítico, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E Jesus prova para eles que mesmo ali fala de ressurreição. Eles não compreendiam o poder de Deus capaz de ressuscitar mortos. Certamente que Deus, que criou o universo e tudo que existe com a sua palavra, tem o poder de ressuscitar os mortos. Irmãos e irmãs, como todos os defensores de falsas religiões, esses homens estavam mortos espiritualmente e cegos para a verdade de Deus. Você precisa entender, você tem que conhecer a palavra de Deus. Porque é a palavra que vai iluminar o seu caminho. É a palavra que vai dirigir os seus passos. É a palavra de Deus que vai te dar sabedoria e discernimento nas suas decisões. É a palavra de Deus que vai revelar a verdade de Deus. É a palavra de Deus que vai alimentar a sua alma sedenta. É a palavra de Deus que vai abrir os seus olhos espirituais, que vai trazer conforto e esperança para o seu coração, que vai ajudar você a combater o inimigo, a vencer as fraquezas da carne, a fortalecer a sua mente, a santificar a sua vida e a te conduzir à verdade que liberta, que é Jesus Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Santifica-os na tua palavra, pois a tua palavra é a verdade. Conhecer a Bíblia, irmãos, é responsabilidade de todo cristão. Não somente do pastor ou de qualquer outro líder. Todos temos que conhecer a palavra de Deus. E aqui algumas questões para você refletir aí no seu coração. Qual a prioridade que você tem dado para a palavra de Deus na sua vida? Será que a televisão, ela tem tomado muito mais tempo do que o tempo que você dedica a ler e estudar a Bíblia? Será que as redes sociais, elas têm tomado muito mais tempo do que o tempo que você realmente dedica a ler, estudar e conhecer a Bíblia? Eu já disse aqui e volto a repetir, tem gente que se contenta em vir no domingo e pegar o marmitex prontinho que o pastor oferece.
e acha que a Marmitex vai ficar para a semana toda. Irmãos, Marmitex também azeda. Você não pode ficar só com a palavra de domingo. Porque na segunda-feira você levanta pela manhã, você vai para o trabalho, você vai começar ali a ter os seus desafios, as suas dificuldades, os seus problemas. E aí o que você vai fazer? Chega terça-feira, quarta-feira, quinta-feira. Você vai esperar até o outro domingo para poder se alimentar de novo? Precisamos conhecer a palavra de Deus. Cada crente deve esforçar-se com toda a sua força para ter um conhecimento da palavra de Deus, para que a gente não ouça essa repreensão que Jesus deu aqui para esses saduceus. Você está enganado, porque você não conhece a palavra de Deus. Eu gosto do texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, que diz assim: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Irmãos, olha que interessante, ele diz aqui, desejai. O que significa isso? Você tem que ter atitude. Você tem que realmente ter no seu coração esse desejo de querer conhecer Deus e a palavra de Deus. E não apenas atitude, mas você tem que ter ali essa motivação, porque ele diz, desejai ardentemente. Eu quero isso, eu preciso disso. E ele ainda aqui usa a ilustração de uma criança. A criança, quando está com fome, ela chora porque ela quer mamar. Ela está com fome. E é exatamente assim que a gente tem que buscar ao Senhor. Eu tenho fome de Deus, eu tenho fome da palavra de Deus, eu tenho fome de conhecer a Deus. E sabe o que isso gera na sua vida? Progresso. Porque ele diz aqui, para que vos seja dado crescimento para salvação. Ou seja, quanto mais você se aprofunda na palavra, mais intimidade você passa a ter com o Senhor e mais firmeza você tem na sua fé para lidar com as adversidades, para lidar com as lutas, com as tentações que virão, e elas virão. Nós precisamos confiar em Deus e no seu poder de agir e fazer as coisas acontecerem segundo o seu propósito. E por fim, Jesus traz aqui uma resposta esclarecedora a partir do versículo 25 até o verso 27. Irmãos, a heresia, ela é consequência de desconhecer as Escrituras e o poder de Deus. O profeta Isaías, dirigindo-se ao povo de Israel, ele vai dizer o seguinte, Isaías capítulo 5, versículo 13, portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento. Os seus nobres terão fome e a sua multidão se secará de sede. E lá no profeta Oséias, a palavra diz claramente, Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra.
por não conhecer a palavra, o povo de Deus é destruído. O povo de Deus é enganado, ludibriado, é levado por todo e qualquer vento de circunstância, por todo e qualquer profeta que se levanta por aí dizendo-se que está falando em nome de Deus. A verdade desse princípio, ela pode ser constatada ao longo da história, irmãos. As falsas doutrinas dos judeus nos dias de Jesus era resultado exatamente da negligência para com a palavra de Deus. A conhecida Idade das Trevas na história da igreja aconteceu quando a palavra de Deus ela foi deixada em segundo plano, ela foi retirada da mão do povo, deixando o povo às cegas. As igrejas mais consistentes na vida e no testemunho são aquelas que estão comprometidas com a palavra de Deus. As igrejas que realmente permanecem firmes são aquelas que têm a pregação fiel e verdadeira do Evangelho de Cristo. As pessoas mais piedosas são aquelas que mais se dedicam ao estudo e à observância da palavra de Deus. A resposta que Jesus dá aqui é que a ressurreição ela não significa uma mera reanimação e muito menos reencarnação, não é isso. Onde a pessoa vai voltar aqui para viver ali a vida física dela como antes. Não, irmãos. Ressurreição é transformação. Ressurreição é vida que está além da morte. Nós teremos um corpo diferente. O apóstolo Paulo, ele dedica todo um capítulo aqui, em 1 Coríntios, toda uma parte aqui da carta, no capítulo 15 de 1 Coríntios, a partir do versículo 46, ele vai dizer aqui, mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Primeiro o homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. E isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Ressurreição, irmãos, não é apenas uma questão de reanimação ou de reencarnação. Ressurreição é transformação. Na ressurreição, a vida está além da morte. Nós não teremos de propagar a espécie ou continuar a família. Porque esse era o ponto aqui da lei sobre o irmão se casar com a viúva. Não, irmãos. Nós iremos para um novo modo de vida corporal em que tais coisas se tornam irrelevantes. A nossa existência ela será preenchida com a presença de Deus, com uma alegria muito, mas muito superior ao que um relacionamento conjugal pode nos fornecer nesse mundo caído. Em Apocalipse,
capítulo 22, versículo 3 em diante, diz aqui: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Irmãos, nada vai superar a presença de Deus em nossas vidas quando nós estivermos com Ele. A referência que Jesus faz aqui ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó, revela exatamente que a promessa para o povo de Deus vai muito além desta vida. Porque o Deus de Israel, Ele é o Deus de vivos e de mortos também. Porque Ele ressuscita aqueles que creem nele. Para aqueles que têm a sua fé em Cristo, suas vidas estão nas mãos do Deus da vida, que não deixa a morte terminar a nossa existência pessoal. Conforme o próprio Jesus vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. No reino de Deus, irmãos, as pessoas elas não se relacionam mais entre si em termos de relações conjugais, mas como pessoas que vivem na presença do Deus Altíssimo. De um Deus que é vivo, cuja manifestação do seu poder traz vida àquele que está morto e dá a ele a esperança eterna através de Jesus. É esse Deus que eu creio. É esse Deus que você crê? Lembre-se, amados, conhecer a Bíblia, ela não apenas nos protege de erros e heresias, mas ela também nos permite compreender a autoridade e a inspiração das Escrituras. Porque é através do estudo da palavra que somos ensinados, repreendidos, corrigidos, educados na justiça, nos preparando para toda boa obra. Neste confronto dos saduceus com Jesus, o que nós vemos aqui é o perigo da ignorância teológica, o perigo de você não conhecer a palavra de Deus. Eles tentaram ludibriar Jesus com uma pergunta que talvez fosse difícil para responder, mas não para Jesus, porque ele conhecia a palavra. Quando ele foi tentado por Satanás, o que ele usou para combater o diabo? A palavra. Todas as vezes que o diabo se levantou contra Jesus, ele disse: está escrito. Mas para que você possa fazer isso, você precisa ter a palavra no seu coração. Para que isso não gere dúvida. Para que você não seja enganado como Eva foi no jardim do Éden. Foi assim que Deus falou? E aí, se você não tem convicção, se você não tem a plena certeza da fé que você tem, da palavra que você crê, talvez você faça como Eva, seu coração fique em dúvida. Talvez tenha razão. E aí, quando menos se percebe, você está sendo enganado. Os saduceus, embora fossem líderes religiosos, negavam verdades essenciais da fé. Então fica claro para nós que o conhecimento da palavra de Deus é fundamental para não sermos enganados por falsos mestres e doutrinas errôneas. Devemos nos esforçar, irmãos, para conhecer e estudar a Bíblia, permitindo que o Espírito ilumine o nosso coração e a palavra o nosso caminho, nos ajudando a discernir entre o que é certo e o que é errado, entre a verdade e o erro.
Eu sempre gosto de usar uma ilustração que eu vi uma vez, falando de uma nota falsa. Como é que você identifica uma nota falsa? Geralmente você começa a dar as características da nota falsa. Não, tem que ter aquele selinho, tem que ter o holograma, tem que ter o papel que é assim, o papel assado, que não sei o quê. Irmão, sabe como é que você identifica uma nota falsa? Conhecendo a verdadeira. É simples assim, se você conhece o que é verdadeiro, você logo identifica o que é falso. E assim é em relação à palavra de Deus. Como é que eu identifico uma doutrina errada? Como é que eu identifico uma palavra errada? Uma pregação errada? Quando eu conheço a palavra. Que nós realmente possamos aproveitar as oportunidades para estudar e meditar nas Escrituras, buscando sempre crescer no nosso conhecimento e compreensão dessa palavra. E como disse o apóstolo Paulo, é útil para nos tornarmos pessoas perfeitas e habilitadas para toda boa obra. Esse texto que nós vimos aqui nesta noite é muito mais do que uma refutação teológica sobre as opiniões daqueles que procuravam prender Jesus. É uma resposta ousada e forte de Jesus para a pergunta: se nós morrermos, o que acontece conosco? Para onde nós vamos? O que será do nosso corpo? Irmãos, sem hesitar e sem ambiguidade, Jesus respondeu a essa pergunta de forma afirmativa. Existe vida após a morte. E ele veio exatamente para dá-la a todo aquele que nele crê. Porque a grande questão, irmãos, é se você morrer, para onde você vai? Porque só existem 2 lugares para você ir. Ou você vai para a presença de Deus, ou você vai passar a eternidade no lago de fogo. Porque a vida após a morte, ela existe sim. Mas a verdadeira vida só tem aquele que reconhece e recebe Jesus Cristo. Porque aqueles que assim o fazem, passam a ter vida e vida para sempre. Vida eterna. Não entender isso não é apenas ser enganado, mas deixar de experimentar o poder de Deus na sua vida. A resposta que Jesus deu aos saduceus do seu tempo foi surpreendente. E a pergunta que se faz necessária hoje é: você crê na ressurreição? Porque esses homens questionaram Jesus a respeito disso, mas eles não criam. Se você crê na ressurreição, a grande questão é: aonde você vai passar a eternidade depois? E talvez uma coisa ainda mais surpreendente é: você tem certeza exatamente de que depois de haver ressuscitado, você vai estar para sempre com Deus dos vivos eternamente? Porque quando Jesus faz a referência aqui a quando Deus se revela para Moisés e diz aqui, olha, no trecho referente à sarça, como Deus lhe falou: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não está dizendo: eu serei o Deus de Abraão. Ele está dizendo: eu sou. Mostrando que Abraão, Isaque e Jacó estão vivos na presença dele. Que não cometamos o mesmo erro dos saduceus, irmãos, mas tenhamos certeza da vida eterna que Ele nos deu através de Jesus. E que você não negligencie jamais conhecer a palavra de Deus, para você não ser enganado e não ser levado por qualquer vento de doutrina que possa surgir neste mundo. E elas virão. Estão vindo cada vez mais, porque o tempo do fim se aproxima, e eu creio nisso. Vamos orar?
Pai, nós te bendizemos, ó Deus, e louvamos o teu nome, Senhor. Te agradecemos pela tua palavra, que vem de encontro ao nosso coração. Te agradecemos, ó Deus, por este culto, o tempo que nós passamos aqui juntos para te louvar e exaltar, engrandecer o teu santo nome, reconhecer, ó Pai, as nossas fraquezas e limitações, colocando-as diante do Senhor, na esperança, ó Pai, de que o Senhor, na tua graça e misericórdia, intervenha e haja em nossas vidas. E que nós possamos, ó Deus, ter os nossos corações firmados na tua palavra. Palavra, ó Deus, que liberta. Palavra que, ó Deus, transforma. Palavra que salva, que cura. Que nós possamos, ó Pai, ter o prazer na lei do Senhor, assim como o salmista declara. O seu prazer está na lei do Senhor, em te conhecer cada vez mais, em obedecer, ó Deus, os teus mandamentos, em seguir as tuas orientações. Que tenhamos o nosso coração e a nossa mente preenchidos com a tua palavra, mas que tenhamos também, ó Deus, o desejo ardente no nosso coração de cada dia mais buscar, conhecer, ler, meditar, refletir, estudar e nos alimentar, ó Pai, desta palavra que é viva e ela é eficaz e penetra no mais fundo do nosso coração, dividindo a nossa alma e espírito, ó Pai, nos ajudando a discernir as verdadeiras intenções que há, ó Pai, dentro de nós. Por isso, ó Deus, nós te louvamos e te agradecemos. No nome santo de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Queria chamar aqui à frente. Rafael tem alguns avisos a passar. Irmãos, são avisos bem rápidos. Rapidamente, essa semana nós não temos reuniões nas casas, nós estamos focados, se puder passar o próximo já, nós estamos focados nesse dia 14, sábado, nós vamos essa semana então continuar orando por esse evento do dia 14. Nós temos ainda bastante posições de trabalho em aberto, né? Então, por favor, você que ainda deseja trabalhar junto conosco, né? Disponha seu coração realmente para trabalhar na obra de Deus. Tem uma oportunidade muito grande de estar aqui e abençoar a vida de pessoas que conhecem e a vida de pessoas que não conhecem a Deus. E nós faremos isso como igreja. E nós vamos simplesmente aqui viver a vida que nós já temos vivido. Isso é muito importante. Nós tivemos uma reunião abençoada na segunda-feira. Essa segunda-feira, amanhã, nós temos outra reunião às 7h30 da noite aqui na igreja. Então, se você ainda não deu seu nome, né, se interessou em poder estar junto, participar, deu seu nome, vai ser uma bênção a gente poder estar junto, abençoar essas crianças e adultos também que vão estar aqui. E nós temos esse espaço, então, né, mais lugar para trabalhar. Nós temos também espaço para contribuições financeiras também. Nós vamos ter aqui lanche para as crianças, picolé para as crianças também. Vamos ter alguns brinquedos que nós precisamos alugar. Panfletos já estão prontos também. Vão ter distribuição de panfletos, carro de som, tudo isso exige recursos financeiros. Então, se você tiver disposto aí no seu coração, qualquer quantia, você pode contribuir também. Então, amanhã, segunda-feira, 7h30 da noite, nós estaremos aqui na igreja. Esteja conosco, não deixe de participar. Mais alguma coisa? Eu acho que é isso. E eu queria passar rapidamente também, nós temos algumas datas importantes no calendário. Nós tínhamos marcado, só para você anotar, se você gosta de anotar aí na agenda, nós não temos ainda lá atrás, porque se referem aos 2 últimos meses do ano. Nós tínhamos 15 de novembro, feriado planejado, encontro de famílias, mas como não está disponível o local, nós mudamos de 15 para 19. Então, ao invés de quarta-feira, que é o feriado, nós vamos mudar isso para domingo. Então, ao invés de fazermos o culto aqui na igreja, faremos o culto lá na mesma chácara que nós fizemos
o último encontro de famílias. Então, todos estão convidados. Teremos um momento agradável lá com os irmãos, dia 19 de novembro. Tá? E em dezembro, só para também aqueles que planejam, né, final de ano, nós pretendemos ter o nosso culto de Natal no dia 24 de dezembro, que é domingo. Depois do culto de Natal, normalmente as famílias vão para suas casas, se reúnem, né, com seus familiares. Às vezes até tem alguns convites para aqueles que não têm família também, às vezes temos alguns entre nós. Então aproveite para estar juntos. Mas no dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, nós teremos aqui a ideia de ter um jantar aqui na igreja. Então vai ser, eu acho que uma bênção a gente estar junto aqui no Ano Novo, celebrando aquilo que Deus fez durante todo esse ano. Então, se você pode, tem disposição, se planeje para isso. Dia 31 de dezembro, a ideia é que nós tenhamos aqui um jantar, uma ceia de Ano Novo com toda a igreja. Deus abençoe vocês. Obrigado, Rafael. As programações sendo divulgadas para que os irmãos já possam aí se programando para os eventos aí do final de ano, tá bom? Lembrando que vai ter também encontro de mulheres dia 21. Dia 21 vai ser um sábado, só vai ter uma mudança aí em relação ao horário. Depois a irmã Marta coloca lá no grupo para as irmãs estarem cientes também com relação a essas alterações aí. Vamos colocar em pé, vamos orar e agradecer ao Senhor por esse tempo que nós passamos aqui. Pai, muito obrigado a Deus pela Tua presença aqui conosco, pelo manifestar do Teu Espírito Santo em nossas vidas. Todo este culto, ó Pai, foi feito única e exclusivamente para o Senhor. O Senhor que é digno de todo louvor, toda glória e toda honra. E nós te agradecemos porque, ó Pai, ao oferecermos, ó Deus, o nosso culto, nós saímos daqui abençoados. Abençoados com a Tua palavra, abençoados com os louvores, abençoados, ó Deus, com aquilo que o Senhor tem trazido ao nosso coração. E te agradecemos por isso. Que tenhamos uma semana, ó Deus, também abençoada na presença do Senhor, ó Pai, tendo, ó Deus, a plena certeza, ó Pai, do Teu cuidado, ó Pai, da Tua providência, da Tua proteção e da provisão do Senhor em cada circunstância e situação da nossa vida. Por isso nós te bendizemos e te louvamos, ó Pai, e te agradecemos. E que a graça de Deus, o nosso Pai, o amor de Jesus, o Filho, e as ricas consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo seja com o Teu povo que se reúne neste local e em toda a face da terra até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus, amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenha uma semana na presença dEle.